Maria é em honra a Deus Pai que nos salvou. A segunda Ave Maria em honra a Deus Filho. Aliás, a primeira Ave Maria em honra a Deus Pai que nos criou. A segunda Ave Maria em honra a Deus Filho que nos salvou. E a terceira Ave Maria em honra ao Espírito Santo que nos santificou. Meus irmãos, para nós ir para o céu, nós temos que querer ser santos. Só vai para o céu aquele que buscar a santidade. E nós precisamos buscar essa santidade. Quando nós estávamos vindo, nós estávamos rezando, e o Senhor havia já colocado para o Fábio, que aqui essa região nunca mais vai ser do mesmo jeito. E o Senhor me colocava também que muitas pessoas que estavam deprimidas, que viviam a tristeza, angustiada, iam ser curadas. Eu quero que vocês tomem posse disso, gente. É o Senhor que está se manifestando aqui nessa comunidade. E hoje nós podemos dizer assim que tem uma festa no céu, diante daquilo que Deus tem preparado para cada um de vocês, pelas famílias de vocês, por essa perseverança, por essa busca. Buscar a santidade. Se eu fosse dar testemunho só do que eu vivenciei depois que eu fui batizado no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo, gente, não é uma coisa estanque, que diz assim, olha, eu batizei, hoje eu recebi o batismo no Espírito Santo e está resolvido. Não, o batismo no Espírito Santo é como uma sementinha que é colocada em nosso coração, e ela tem que ser germinada para que ela possa produzir frutos. Ela tem que ser buscada dia a dia. Depois eu vou ler um trecho aqui do Padre Joãozinho, que é teólogo, que tem 3 doutorados sobre teologia. Vocês vão ver o que ele vai dizer sobre o batismo do Espírito Santo, é muito profundo. E nós devemos buscar isso, conhecer. A nossa igreja, gente, nós precisamos conhecer mais ela em profundidade. Porque muitas vezes nós ficamos muito superficial. Eu já vi muita gente mudar de religião e dizer assim, nossa, mas lá eu me encontrei. Você não se encontrou na religião católica, apostólica romana, porque você não foi fiel a ela. Aqueles que saíram, porque não tiveram fidelidade, não buscaram a santidade na igreja que está vivendo. Eu lembro quando eu fiz a primeira, vou dar um testemunho aqui da minha vida. Eu lembro quando eu fiz o primeiro encontro que eu fui fazer, o primeiro seminário de vida no Espírito. Eu estava muito contaminado. Eu e a Rose, a minha esposa, nós passamos por momentos terríveis, porque o inimigo de Deus, ele não quer que você seja batizado no Espírito Santo. Ele faz de tudo para que você não seja. Vai te colocar dúvida, vai te colocar certas situações para você não acontecer. Mas o poder de Deus é muito maior. Eu lembro quando nós começamos o primeiro seminário de vida no Espírito lá em Prudentópolis, gente, vocês não imaginam o que nós passamos, o que as pessoas faziam. Nós tínhamos marcado um pavilhão, por exemplo, quando chegava sábado no dia de fazer, eles diziam, não vamos poder ser desse pavilhão porque vai ter outra coisa aqui. Daí nós tínhamos que sair buscando e puxando cadeira e levando cadeira. Foi uma correria. O inimigo de Deus faz tudo para impedir. Eu lembro de um dos últimos dias, quando estava para acontecer o batismo do Espírito Santo, eu fui buscar a chave de um pavilhão da igreja lá. Eu não sei o que aconteceu. E daí teve um outro rapaz que me pegou. Aquele rapaz me pegou e me levou num bar. Pedro, vem aqui porque eu preciso falar com você. Eu pensei que ele queria. Estava falando sobre, talvez, a renovação carismática. Eu fui lá conversar e ele começou a me botar na cabeça, você é um louco, você é um desequilibrado, onde é que você viu fazer isso? Começou a jogar um monte de coisa. E daí a minha esposa saiu com outro cara para ir pegar a chave para abrir o pavilhão, e naquele desespero de sair, ela bateu num ciclista, quase que matou o cara. E daí nós tivemos toda uma despesa, que nós tivemos que pagar 3 dias de hospitais, pagar uma bicicleta, que foi tudo, passou por cima da bicicleta. Quer dizer, aconteceu tudo para que não acontecesse aquele seminário. Mas graças a Deus nós estamos vendo os frutos e o que Deus está fazendo.
Hoje nós podemos dizer que nós estamos vendo 3 momentos de seminário na cidade. É 3, né, Fábio? 2? Está sendo feito 2 seminários, né? Na mesma semana, no decorrer da mesma semana. Então nós estamos vendo assim que Deus, Ele quer que as pessoas busquem, que as pessoas sejam batizadas. Esses dias atrás eu estava fazendo um encontro e teve um senhor, um pregador, e ele disse assim, ele falando assim com certeza no coração dele, ele disse: o movimento da renovação carismática talvez seja o último movimento que Deus permitiu formar na igreja para que todos sejam batizados no Espírito Santo. E nós vamos fazer já 50 anos da renovação carismática no mundo. Em 2019, é isso, né? Que vai ser esse ano. Esse ano? Vai ser já celebrado, né, 50 anos da renovação, e que estará todos os chefões, as pessoas que ocupam as lideranças da renovação carismática a nível do mundo, estarão junto com o Papa. Tem muitas pessoas que dizem: nossa, a renovação carismática é um movimento, parece que não é da igreja. Quero dizer uma coisa para vocês: tem o aval do Papa. A renovação, o Papa João Paulo II, ele chegou a dizer assim, que a renovação é um movimento da igreja, está movimentando a igreja, ela está renovando, ela está trazendo algo diferente para a igreja. Mas o que eu queria falar para vocês aqui sobre esse batismo no Espírito Santo, aquilo que aconteceu na minha vida. Eu teve um período da minha vida, gente, que eu só vivia assim para ganhar dinheiro, eu só queria trabalhar, só queria ganhar dinheiro. Eu trabalhava, eu não tinha domingo, não tinha sábado, não tinha nada. Eu só pensava em ganhar dinheiro. E eu posso dizer até que eu ganhei dinheiro, porque eu construí minha casa sem fazer empréstimo. Não fiz empréstimo nenhum para construir minha casa. Levei uns par de anos para fazer. Mas o meu era só trabalhar, eu e a Rose. E de um ponto em diante nós começamos a perceber o seguinte, que nós ganhávamos mais ou menos bem, mas nós gastávamos muito com médico e doença. E eu vou entrar dentro da renovação carismática na consequência da doença de um filho meu. Acho que até já dei esse testemunho aqui para vocês. Eu vim para a renovação pela doença do meu filho. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: quando eu fui batizado no Espírito Santo, a primeira experiência desse batismo que eu estive, eu fui muito redutivo porque eu estava muito contaminado. Eu fazia parte de seitas. Eu fiz parte da Saint-Chanoé. Fui fazer seminário lá em Biúna, em São Paulo. Uma seita que não tem nada que ver com o cristianismo. E o pior de tudo, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu fui consultar um sacerdote, ele disse: não, você pode ir, pois pega as coisas boas. Meu Deus do céu. A Saint-Chanoé não acredita na ressurreição, ela acredita na reencarnação, é algo espírita. Se a gente for comparar aqui espiritismo com o cristianismo, nós podemos fazer uma comparação como o dia. E eu estava envolvido naquilo. A primeira experiência de oração que eu fiz, eu não senti nada, só fui passar raiva. Porque a minha contaminação com todas essas coisas do mundo era tão grande, gente, que você não tem ideia. Eu não confessava mais, eu só sabia criticar padre, eu só sabia criticar a igreja. Eu lembro que uma vez eu fui convidado para ser padrinho de 3 crianças na Crisma. E daí naquele tempo eles cobravam, era valores altos, né? Eu fiquei louco de bravo, dizendo: meu Deus do céu, vou pagar isso para aquilo, o bispo vai pegar todo esse dinheiro, vai fazer o que é isso? Eu só sabia criticar, eu nunca procurei saber o porquê que eles cobravam aquilo. Eu nunca fui dizimista. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, gente, essa primeira experiência que eu tive começa a mudar a nossa vida. Começa a mudar. Eu começo a sentir as coisas de uma forma diferente.
Eu lembro que uma vez um sacerdote pegou e me chamou e disse: Pedro, eu gostaria que você viesse aqui porque eu tenho uma notícia para te dar. E eu fui lá na igreja, era o padre Luiz Megger, já é falecido. O padre Luiz Megger disse: Pedro, eu quero te contar o seguinte, chegou fulano de tal aqui, deu o nome da pessoa e disse que era para mim tirar você da igreja, porque você vai na igreja só para namorar as meninas. Eu era coordenador da catequese. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá diante do Santíssimo e fui agradecer a Deus, porque tem gente rodando comigo. E quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: se ninguém falar de você, é sinal que você não está produzindo fruto na igreja. Porque nós vamos ter sempre aqueles que são os contrários, que não gostam que você faça alguma coisa na igreja. E sabe como é que você experimenta a santidade? Quando alguém fala de você e você vai lá diante de Jesus e vai colocar ele e rezar por ele. Aí você começa a experimentar a santidade. E você não vai ficar com raiva dele, você vai ficar com pena. Sabe por quê? Porque você fica com pena porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece nada. O batismo no Espírito Santo leva nós a ver essas coisas de forma diferente. O batismo no Espírito Santo vai me levar eu a ter vontade de rezar. Eu estou dando aqui como um testemunho a vocês, e não quero que ninguém de vocês façam isso, mas o meu horário de fazer as minhas orações é 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. E o Senhor me acorda. Eu cheguei a um ponto de dizer assim: eu vou deitar. E eu digo assim: meu anjo da guarda, você me acorda às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, porque eu quero rezar. Eu sinto às vezes a batida assim no bidezinho. E eu sei, está na hora de eu ir para a minha oração. E eu vou lá rezar. E o Senhor tem me colocado no meu coração as pessoas que precisam de oração, inclusive servos da renovação, os nossos irmãozinhos de caminhada. O Senhor tem me colocado pessoas, famílias que estão precisando de oração. O Senhor tem me colocado políticos que precisam de oração. Porque quando nós conhecemos a renovação e nós recebemos o batismo no Espírito Santo, sabe o que nós fazemos? Nós rezamos pelos nossos políticos e não amaldiçoamos. Porque se você amaldiçoar, você vai ter um governo amaldiçoado. E a gente tem que rezar por eles. Porque a nossa maldição cai sobre eles. Por que nós temos um governo tão perverso? Por que nós temos um governo hoje que saiu da lealdade? Porque só recebe a maldição do povo. E nós temos que abençoá-los. Há necessidade de se fazer isso. Quando eu recebi essa experiência do batismo, porque eu peço o batismo, gente, todo dia que eu levanto de manhã e peço: Senhor, batiza-me no Teu Espírito Santo, eu quero ser guiado pela Tua luz e pelo Teu poder. Eu lembro que uma vez eu fui num retiro e teve um senhor assim: você levanta de manhã e diga assim: bom dia, Espírito Santo, o que nós podemos fazer de bom no dia de hoje, juntos? E nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, gente. Eu fazia uma grande confusão, até pouco tempo eu fazia uma grande confusão quando eu li aquele cântico de Nossa Senhora, o Magnífica, quando Nossa Senhora dizia assim: minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. E eu ficava perguntando para um, para outro sacerdote: como é que nós vamos separar a alma do espírito? E a maior parte das pessoas hoje não sabem. Nossa Senhora, ela tinha apenas 15 anos quando ela cantou Magnífica, e ela sabia tudo isso. Nossa Senhora conhecia a palavra de Deus. Gente, Nossa Senhora, ela foi batizada no Espírito Santo, porque o Espírito Santo te dá o dom da sabedoria, o dom do entendimento. Ele vai fazer reviver em nós os dons de santidade. Você vai ter a sabedoria de Deus para entender as maravilhas dele. Você vai ter um entendimento. E quando você vai tendo isso, você vai experimentando a santidade. É isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, que nós sejamos santos. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você não participa de conversas tolas.
Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, quando as primeiras experiências que eu tive, a primeira coisa que eu tentei eliminar da minha casa foi tirar de dentro da geladeira cerveja, vinho, licor, cachaça que eu tinha lá. Tirei tudo isso fora, porque isso não vem de Deus, é vício. Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu lutei e fiz sair da minha casa o cigarro, e graças a Deus hoje nenhum dos meus filhos fuma e nem minhas, porque o cigarro provoca doença. O Espírito Santo é dar sabedoria de você viver, gente. O Espírito Santo é dar sabedoria de você entender a família. O Espírito Santo é dar o entendimento de você saber se relacionar, você homem, você mulher, você esposo e você esposa. Você vai experimentar a santidade, você vai valorizar o sacramento do matrimônio. O Espírito Santo faz com que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Você vai ter vontade de ler a palavra de Deus. Eu não passo um dia sem eu ficar estudando a palavra de Deus. E o Senhor vai suscitando em mim até qual é a parte que eu devo rezar, o que eu devo ler. Eu lembro que teve uma época que eu começava a ler desde o comecinho para o final. Agora eu estou pedindo ao Senhor: Senhor, me mostra o que eu devo ler primeiro. E o Senhor me colocou agora esses dias atrás, sabe por quê? O dom da sabedoria. Vai começar com a sabedoria. Eu comecei a ler a sabedoria, e tem uma parte da sabedoria que diz assim: a sabedoria de Deus não entra nos corações impuros. Você tem que experimentar a santidade para que você tenha a sabedoria de Deus. Sabe o que significa isso, gente? O Espírito Santo está agindo, e nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor para isso. O batismo no Espírito Santo é o meu querer. Eu preciso querer, porque se você não querer, não vai acontecer nada. Mas aquilo que eu estava falando sobre Nossa Senhora, sobre alma e espírito, eu fiz uma grande confusão, nunca consegui entender. Perguntei para muitos, estudei, pesquisei, li, e não consegui entender. E esses dias atrás eu estava pesquisando, e aquele Padre Paulo, talvez vocês conhecem ele. O Padre Paulo é um teólogo, é biblista, e ele foi falar bem sobre isso, sobre essa dúvida que eu tinha. E ele disse assim, eu vou repassar isso que ele passou, porque ele disse assim que a alma, quando você já está sendo fecundado no ventre da tua mãe, Deus já colocou a alma lá. Esse corpinho que está sendo gerado no ventre da mãe já tem a alma. E o Espírito Santo é um local onde a nossa alma é reservada a Ele. Esses dias atrás eu vi uma pessoa dizer uma coisa assim que me chamou muita atenção. Ele disse: meu Deus do céu, por que será que existe tanto bandido, tanto corrupto, tanto matador, tanto prostituição, tanto roubo, tanta maldade? E as pessoas são filhos de Deus. Inclusive teve um cidadão que chegou e jogou na minha cara agora esses dias. Sabe por que acontece isso? Porque no momento que você se desvia da retidão de Deus, o Espírito Santo não está em você, porque ele vai ocupar o lugar na tua alma se você quiser. É o teu querer, é o meu querer. Deus nos dá liberdade de escolha. Eu preciso querer que o Espírito Santo habite em mim. Graças a Deus que vocês estão buscando isso. Mas eu posso dar testemunho do que eu vivenciei durante esses 23 anos de renovação carismática. A gente passava muito tempo aqui dando testemunho sobre isso. É muito lindo, gente. Eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo é a grande riqueza da nossa igreja, e ela precisa ser movida por essa grande riqueza. Sem o Espírito Santo nós não temos discernimento de nada. Você vai ler um livro, e se você não tiver o Espírito Santo, como é que ele vai te dar esse direcionamento, esse entendimento daquele livro, da palavra de Deus? Hoje nós temos tantas filosofias safadas, medonhas que tem por aí, que está invadindo a nossa igreja.
E nós temos pessoas que estão defendendo essas filosofias, essas teologias. Deixa eu dizer, gente, tem umas, não podemos nem chamar isso de teologia, mas que elas estão infiltrando dentro da nossa igreja, tentando matar a nossa fé. Se você não tem o Espírito Santo, não tem o discernimento, você vai ser conivente com o erro daquilo que está sendo colocado. O Espírito Santo é o nosso libertador, é o nosso santificador. Eu vou ler um trecho aqui de Atos dos Apóstolos. Quem trouxe a Bíblia, vocês peguem lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Bíblia Ave Maria 1414. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 1 a 4. E ele diz assim, o título que ele dá na Bíblia Ave Maria diz assim: a vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu só dizer aqui uma coisinha para vocês. Quando nós lemos todas as palavras de Deus, nós dizemos palavra do Senhor. Quando nós lemos o Evangelho, a gente diz palavra da salvação, né? Eu também fui aprender isso na renovação, porque eu não sabia. Eu às vezes ia fazer leituras na igreja lá e dizia a palavra de salvação nas leituras, né? E não pode. Então a igreja, quando você está dentro da renovação, eu tenho certeza que muitos de vocês já estão conhecendo muitas coisas aqui. Mas você veja o que diz essa palavra. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E aí vai acontecer um fato interessante, porque aqueles apóstolos que estavam lá, eles estavam tudo fechado, tudo com medo, porque eles tinham medo da perseguição, porque eles haviam matado Jesus. Então o que acontecia com eles? Eles estavam com medo de sair, de se manifestar. E assim que eles receberam o Espírito Santo, Deus concedeu a eles o dom da coragem, o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom da pregação. Pedro sai dali e vai fazer uma pregação, e numa pregação só que São Pedro faz, ele vai converter 3.000 pessoas numa pregação. Gente, eu quero dizer uma coisa para você: nós sem o Espírito Santo não mudamos a vida de ninguém. Esses dias atrás eu estava assistindo uma pregação do Senhor, ele disse assim: se você tem o Espírito Santo, você tem que ajudar alguém a se salvar, porque sozinho você não vai entrar no reino dos céus. Sozinho é egoísmo. Nós temos que ajudar alguém a se salvar. A nossa igreja foi formada pelos apóstolos, e se não fosse a fidelidade desse apóstolo, esse Espírito Santo que agiu neles, nós talvez não estaríamos hoje falando da nossa igreja aqui. Mas foi graças a esses apóstolos, foi graças a essa perseverança. Veja como é que viviam os apóstolos. Os frutos do Espírito Santo vai viver a partilha. Você começa a entender o sofrimento das pessoas. Você quer ajudar. Você quer ajudar as instituições de caridade. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, a primeira coisa que eu fiz, eu fui na igreja e disse: eu quero ser dizimista a partir de hoje. E todo o pagamento que eu recebo, o primeiro pagamento que eu vou fazer é para o dízimo. Eu quero dizer uma coisa a vocês, meus irmãos: a igreja não precisa de esmola. A igreja precisa que você doe teu coração e aquilo que você possa ganhar.
E que não seja uma coisa tão minguada, tão miserável, porque nós temos gente, eu conheço pessoas na nossa cidade, que eles vão pagar o dízimo, eles chegam lá na igreja, por falta de formação, por falta de ter esse batismo do Espírito Santo. Sabe o que eles fazem? Eles chegam lá. Esses dias eu estava lá, vi uma cena desse tipo. O cara chegou lá e disse assim: olha, eu quero pagar todo o dízimo do ano. Eu pensei, de certo, ele vai fazer um checão aí, né? E vai dar um checão. Gente do céu, juro a você, eu fiquei com vergonha do que aquele homem foi pagar dízimo. Eu fiquei pensando, meu Deus, Deus não quer esmola. Um homem que ganha muito bem e foi fazer aquela miséria para Deus. O dízimo é para Deus. Quando você recebe essa infusão do Espírito Santo, você quer ajudar o teu irmão, você quer ajudar as instituições de caridade. Eu às vezes fico imaginando, veja como é que a Canção Nova está vivendo. A Canção Nova está passando o maior sufoco talvez da sua história, porque o povo se esfriou, porque ela vive da ajuda do povo. Não existe um canal de televisão no mundo que evangelize mais do que a Canção Nova. E quando você paga aquilo para a Canção Nova, você está sendo um evangelizador. E nós não tomamos consciência disso, gente. Nós temos gente de dentro da nossa igreja fazendo campanha contra. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você quer ver as coisas crescerem, você quer ver a tua igreja crescer. Vocês vejam as maravilhas que aconteceram com esses homens. Eu não vou falar muito sobre isso, porque acho que vai ser comentado sobre isso aí, né, Fábio? Futuramente ele vai ter mais. Gente, o que eu queria dizer a vocês, antes de eu completar isso aqui, eu quero colocar aqui umas frases do Padre Joãozinho, que ele é doutor em teologia, e ele é um especialista. Ele é um especialista sobre o batismo no Espírito Santo. Ele tem doutorado dentro dessa área. Veja o que o Padre Joãozinho diz. O Padre Joãozinho e o Padre Fábio de Mello, eles comentaram sobre isso. Eu até estava assistindo hoje ainda eles falando sobre isso. Ele diz assim: o batismo no Espírito Santo é um desdobramento do batismo sacramental. É um desdobramento, não é o outro batismo. Muita gente pensa: eu já fui batizado. Vocês vão hoje receber esse batismo e vocês vão dizer assim: eu já fui batizado, não preciso mais. Não. O Padre Joãozinho, ele diz assim: eu sou um batizando. Sabe o que isso significa? Que você tem que pedir constantemente o Espírito Santo. Só que você vai querer pedir. Você vai abrir o coração para que o Espírito Santo habite em vós, habite em nós. E para pedir isso, gente, e eu poder receber esse Espírito Santo, eu tenho que experimentar a minha vida de santidade. Eu tenho que começar a usar mais. Eu tenho que perdoar as pessoas que me ofenderam. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O ódio no coração é instrumento do diabo. E quando alguém tenta falar mal de você, a melhor coisa que você faça, aquilo que eu já disse, reze por ele. É fácil de fazer? Claro que não. Mas por que Jesus morreu pregado numa cruz? Ele, como Deus, ele podia ter eliminado tudo isso, mas ele morreu para mostrar para nós que é através do perdão que se busca a vida eterna. O batismo é dinâmico, é uma semente. Você vai receber essa semente no teu coração e ela tem que germinar, não pode morrer. São Paulo nos diz: está crescendo em mim a estatura de Cristo. E é isso que nós temos que dizer, gente: está crescendo em mim Jesus Cristo. Eu tenho que aderir a esse Jesus Cristo. Eu tenho que sentir essa presença fiel, essa verdade do Senhor em mim. São Paulo diz assim que estava crescendo em altura, em largura, em altitude.
E é assim que nós devemos crescer também, porque o Espírito Santo vai nos fortalecendo. É preciso que Cristo se torne tudo em mim. E é só através do Espírito Santo que eu vou sentir isso na minha vida. São Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Veja a certeza que tinha no coração de São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu sou totalmente batizado no céu, quando Cristo for tudo em todos. O verdadeiro batismo, o pleno batismo, acontece no céu. Lá o batismo será pleno. Aqui na terra eu estou passando por um processo batismal. Cada dia da minha vida é um crescimento. Eu fico muito preocupado quando as pessoas dizem assim: nossa, eu fui lá e fiquei convertido. A conversão nossa, ela é contínua. Ela começa desde o nosso nascimento e vai até o dia da nossa morte. Ela é contínua. É preciso ter fidelidade. O batismo, segundo o Padre Joãozinho, ele diz assim: é um mergulho. É você mergulhar em águas mais profundas. Isso significa você avançar, porque a água também se simboliza o Espírito Santo. É você mergulhar profundamente nessa água, no conhecimento, na oração, na Eucaristia, nos sacramentos. É você conhecer. O Espírito Santo nos leva a fazer isso. Quando nós participamos de um retiro, quando nós lemos um bom livro, quando nós participamos da Eucaristia, eu estou crescendo, mas desde que eu faça isso com o coração aberto, sabendo daquilo que eu estou participando, até que Cristo seja tudo em nós. O Padre Joãozinho, ele diz assim: até que Cristo seja tudo em nós. Cada vez que você dá um mergulho mais profundo, o batismo do Espírito Santo está até acontecendo em você, na Eucaristia, na confissão, na oração, na leitura. Você está fortalecendo. O batismo do Espírito Santo, ele deve ser todo dia, ele deve ser diariamente, buscar diariamente. Vocês querem fazer essa experiência hoje? Sim ou não? Sim? Então nós vamos fazer essa experiência. Eu queria que antes de dirigir uma oração, e que você abaixasse um pouquinho a tua cabeça, fechasse os teus olhos, e que você não tivesse medo de se entregando já ao Senhor, e que você fosse pedindo a intercessão de Nossa Senhora, porque ela sempre estava presente junto com os apóstolos, e hoje tenho certeza que Nossa Senhora está aqui pertinho de nós, e ela quer que você receba esse batismo no Espírito Santo, que você tenha essa experiência maravilhosa, e você vai perceber que a partir de hoje você vai ser um homem ou uma mulher diferente, porque você vai ter um amor muito profundo por nosso Salvador, por Jesus Cristo. Você vai procurar conhecer mais esse Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós queremos, Jesus, antes de nós fazer essa experiência do batismo, Senhor, de pedir esse batismo, pedir que o Senhor venha abrindo os nossos corações, Senhor, que o Senhor venha tirando tudo aquilo, Senhor, que não te pertence, porque eu quero no dia de hoje receber esse batismo, Senhor. Eu quero estar cheio desse Espírito Santo. Eu quero sair daqui, Jesus, renovado. Eu quero sair daqui, Jesus, com o propósito de me tornar santo, porque eu quero estar no céu. Eu quero estar no céu. Eu quero ir para o céu, Senhor. Eu quero que a minha família não se perca nenhum. Que o Senhor venha me capacitando, Jesus, que venha capacitando os meus familiares, essa comunidade, e que você faça um propósito a partir de hoje, ser um discípulo do Senhor, porque é isso que Ele quer. Quando Ele batiza no Espírito Santo, Ele quer que você vá em busca daqueles que estão vivendo uma vida errada. Jesus, que o Senhor venha nos capacitando para isso, Senhor. Nós te suplicamos tua misericórdia, Jesus.
Meus irmãos, essa oração, pode abrir os teus olhos um momentinho. Essa oração que nós vamos fazer hoje, como que ela como que funciona essa oração. Hoje vai ser rezado para cada um aqui que quiser, tá bom? Então serão feitas duplas, né? Será feito em dupla, ou seja, né, nós viemos em mais gente hoje lá da cidade, né? Pedimos para a Osa, para o Matias, para o Alex, está aqui também, para que seja rezado por cada um, pedindo uma efusão do Espírito Santo. Como que é feita essa oração? Essa oração é feita por imposição de mãos, tá bom? Por que imposição de mãos? Porque a própria palavra de Deus pede que seja feito dessa maneira, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o final do Evangelho de Marcos, se alguém quiser conferir, final do Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, 15, na Bíblia Ave Maria, página 1344, Jesus diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. A imposição de mãos, então será uma oração feita por imposição de mãos. Uma outra passagem que nos fala isso é no livro dos Atos dos Apóstolos. Queria que vocês também pudessem pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 ao versículo 6, na Bíblia Ave Maria, página 1437, Atos 19, de 1 a 6. E diz assim a palavra de Deus: os discípulos de João Batista em Éfeso, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Isso vai acontecer aqui essa noite, né? Vai ser rezado, o Espírito Santo ele vai descer sobre nós. Nós usamos essa expressão. Não se trata de um novo batismo, mas é a renovação da graça do nosso batismo sacramental. Não será rezado assim para vocês, no sentido de que as pessoas vão rezar de frente, porque os padres da igreja eles pedem para nós isso, que a gente não reze de frente para a pessoa, não impõe as mãos assim de frente, né? Que eu venho aqui e impõe a mão assim de frente um para o outro, porque isso é um gesto sacramental, né? Então nós rezaremos de lado para a pessoa. Também não é um gesto sacramental, porque nenhum de nós aqui é ministro ordenado, nenhum de nós aqui é padre para exercer um sacramento. Podem ocorrer manifestações do Espírito Santo em nosso meio. Que manifestações são essas? Uma das manifestações é essa que fala aqui em Atos 19. Pode ocorrer que a gente venha a falar em línguas estranhas, ou basicamente o chamado dom de línguas. Dom de línguas é uma oração que não adianta a gente querer entender. Você nunca vai entender o dom de línguas assim, entender no sentido intelectual. O que eu estou rezando aqui, né? O que é isso? O que eu falei? Não sei. Isso é uma oração do Espírito Santo. Então isso não se entende com o intelecto, isso se reza. Se vocês quiserem anotar, quem tem aí caderno de anotação, Romanos 26 e 27. Romanos 8,
26 e 27. São Paulo diz assim: outros sim, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo vem em auxílio em nossa fraqueza, orando em nós com gemidos inefáveis, gemidos inexprimíveis, depende da tradução da Bíblia. Mas vem dessa forma. O que é um gemido inefável? Uma oração que eu não entendo, eu não sei o que é, mas é dessa forma que o Espírito Santo vem. Então pode ser que as pessoas aqui hoje recebam o dom de línguas, pode ser que haja aqui em nosso meio hoje um dom que tem sido muito comum acontecer na renovação carismática, que é o repouso no Espírito Santo. O que é o repouso no Espírito? O repouso no Espírito, de vez em quando se reza para uma pessoa, a pessoa cai, né? A pessoa cai. Não é um desmaio, porque a pessoa está inconsciente, ela sente as pernas enfraquecer, tal, tudo isso, não consegue ficar em pé e cai. O que é mais importante? A pessoa repousar? Não, o mais importante é a pessoa receber a oração. Isso que é o mais importante. O repouso no Espírito Santo é falado na Bíblia? Não existe citação da Bíblia que fale sobre o repouso no Espírito. Algumas pessoas interpretavam, e até eu isso antes, pegava e dizia, lá no Salmo 4, versículo 9, diz assim, apenas me deito e logo repouso em paz, Senhor. Ali o rei Davi está falando do repouso do corpo, dele se deitar e dormir, tá bom? Mas não é do dom do repouso no Espírito Santo. Eu queria dizer uma coisa para vocês: nem todos os dons do Espírito Santo estão citados na Bíblia. Por exemplo, São Padre Pio de Petreutina, São Padre Pio, ele tinha o dom da bilocação. O que é isso? Ele se encontrava em dois lugares no mesmo momento. Eu pergunto, tem esse dom citado na Bíblia? Não, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele é criativo. O Espírito Santo, ele faz, e o próprio Jesus disse lá em João 16, que tenho ainda muitas outras coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos ensinará toda a verdade. E eu digo para vocês, meu irmão, assim como o Pai vinha falando aqui nesse momento, essa oração, ela foi uma oração, para mim foi a oração que mudou a minha vida, que mudou a minha vida mesmo. Eu lembro até a data, foi dia 3 de dezembro de 1994 que ocorreu essa oração, no final do primeiro seminário de vida no Espírito Santo que ocorreu aqui na nossa cidade. Eu marquei a data e falo assim para você: se for importante, marque essa data de hoje para você. O que ocorreu comigo com essa oração? Ocorreu assim, a forma como eu rezava. A forma como eu rezava era diferente. Ou seja, eu tinha visto na catequese, tinha me esquecido que Jesus Cristo está presente na Eucaristia. Mas quando eu recebi o batismo, quando eu recebi essa oração de efusão do Espírito Santo, que eu entrei, a primeira vez assim que eu lembro que eu entrei numa igreja, logo após essa oração, eu lembro que eu tinha certeza da presença real de Jesus ali. Criei um amor pela palavra de Deus. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu li ela em 7, 9 meses, mais ou menos nesse tempo. Ou seja, assim, foi rapidinho, né? Foi lido, rezando, né? Oração mariana, caía em pecado, ia confessar. Por quê? Porque o Espírito Santo nos empurra para Deus. E digo para vocês, é vontade de Deus derramar o Espírito Santo. É vontade de Deus derramar o Espírito Santo sobre você. Não tenha dúvida disso. No Evangelho de São Lucas, Jesus vai dizer isso. Ora, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dá Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. Ou seja, é preciso a gente querer. É preciso a gente querer, e Deus derramará sobre nós o seu Espírito Santo. É a vontade do Senhor, é a vontade de Deus. Se você quiser,
se você abrir o teu coração, porque o que é preciso para eu ter o Espírito Santo? É preciso eu querer, é preciso eu querer, é preciso eu querer conhecer ao Senhor, é preciso eu querer caminhar em santidade, é preciso eu querer caminhar dentro da igreja, e Deus derramará o Espírito Santo. Portanto, meu irmão, se você quer realmente, hoje você vai receber. E a promessa de Deus hoje para nós, quando vínhamos, e que era comentado, que o pai comentou ali, era justamente isso, que esse local aqui, essa parte sul do município, ela não será depois dessa noite, por causa nossa? Não é por causa nossa, é por causa do Espírito Santo, é por causa do Espírito Santo. Quero convidar você, meu irmão, vamos ficar em pé nesse momento. Vai fechando teus olhos, fecha teus olhos.